Fala, monstrão, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pra quem nem me conhece, eu sou o André Venâncio, você está aqui no canal Fala Monstrão. E hoje eu quero abordar um polêmico assunto aí e tal, que é uma tendência que está acontecendo no mundo aí, é uma coisa que está sendo muito explorada, principalmente aqui no Brasil, e que está criando uma narrativa aí que talvez seja muito prejudicial, principalmente para as famílias aí e tal, principalmente também, por outro lado, pela representatividade do homem, tá certo? Deixa eu afastar um pouco aqui que eu acho que não deve estar bom. E cara, vamos falar aqui de qual é o verdadeiro papel do homem hoje e o que estão tentando fazerem aí com o homem. Antigamente, o homem aí e tal, ele tinha uma representatividade nas famílias aí como o cara, a proteção, entendeu? O ser protetor. O cara que tá ali à frente da família ali a qualquer custo. Ele tá ali para garantir o alimento, tá ali para garantir a proteção e principalmente para ajudar com exemplos na educação, entendeu? Então a figura paterna ali, principalmente para os filhos que vão se tornar homens, os filhos meninos aí e tal, e também para as mulheres aí, ele tem uma representatividade muito importante na construção do caráter. Por quê? Para o menino, ele vai ter aquela representatividade pelos exemplos. As palavras são muito importantes, mas eu gosto muito dessa frase aí, que as palavras são muito importantes, mas o exemplo arrasta. Então não adianta você falar que a pessoa tem que ter respeito, que a pessoa tem que trabalhar, que a pessoa não pode maltratar as mulheres, que as pessoas têm que ser educadas, que as pessoas têm que saber como se portar, saber ter limites, saber aonde começa os seus direitos e quais são os seus deveres. E cara, isso daí pode ser transmitido pelas mães, sim, pode ser transmitido pelas mães, mas é um dos papéis fundamentais do pai mostrar tudo isso. E não só mostrar, tipo, conversar, aconselhar, mas sim dar o exemplo. Porque não adianta você falar ali que o filho tem que fazer isso, fazer aquilo outro, quando na verdade você acaba fazendo totalmente o contrário. E eu quero entrar ali nessa questão ali de uma polêmica que aconteceu com o Casarré e estava sendo discutida no Morning Show. E como o pessoal da lacrosfera gosta de falar aí e tal, eu tenho propriedade de fala, eu tenho lugar de fala tal, porque eu fui abandonado pelo meu pai. Então meu pai abandonou minha mãe, ainda grávida tal. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Por quê? Porque apesar da minha mãe sempre ter sido uma guerreira, sempre ter sido uma mulher que fez das tripas o coração para me dar a melhor educação e a melhor qualidade de vida possível, faltou sempre para mim aquela persona, aquela pessoa para mim me espelhar como pai. Entendeu? E eu lembro quando eu era muito pequeno ali e tal, eu pegava tipo alguns homens ali que eu admirava e eu perguntava para eles se eles poderiam ser meu pai. Porque apesar da minha mãe sempre ter feito tudo por mim, ficava ali uma lacuna na qual tinha que ser preenchida, que era a representatividade do homem na vida do menino, na vida ali da criação do caráter, na construção do caráter ali e tal, que é a persona do pai. E eu lembro que eu procurava muitos exemplos em homens que eu admirava. E eu pegava muita coisa de homens que estavam presentes na minha vida como exemplos do que eu não deveria ser. Então, tipo, eu costumo dizer que se hoje eu sou o homem que eu sou hoje, é por causa dos exemplos bons e ruins de homens que eu tive na minha vida. Se hoje eu sou o pai que eu sou hoje, afetuoso, atencioso, talvez um pouco até rígido demais, foi por causa da falta de pai que eu tive. Porque eu construí isso daí na minha mentalidade, que era o que eu precisava para ser um homem ainda melhor na construção do meu caráter. Porque ao contrário do que todos imaginam aí tal, que o pai não é importante ali e tal, se você não tem um pai para seguir os exemplos, se você não tem um pai para aconselhar, quem vai te ensinar vai ser a vida. E a vida não tem a paciência que um pai poderia ter com você. A vida não vai ter exemplos tão bons quanto um pai poderia te passar. Por quê? Porque a vida sempre te ensina da pior maneira.
tá certo? E assim, o que eu vejo hoje nesse movimento que tá, tipo, crescendo cada vez mais, principalmente na Europa e principalmente aqui pela lacrosfera, que eles querem castrar os homens de hoje. Eles querem simplesmente castrar os homens. Eles querem que os homens sejam cada vez mais frouxos, cada vez com menos culhões e cada vez mais submisso ao que eles têm que estar ali, vamos dizer, ali batendo de frente. Eu tive uma grande representatividade nas artes marciais de como ser um homem, entendeu? E foi ali no jiu-jitsu ali e tal que eu tive o maior contato ali com pessoas que, tipo assim, eram exemplos a ser seguido os passos, tá? E o que acontece, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que está sendo criado um tipo de homem muito degradante para a sociedade. Porque a partir do momento que você é criado ali só com mulheres, apesar delas passarem ali todos os valores que você tem que ter, ali toda essa questão que você tem que ter, as mães, elas tendem a passar muita mão na cabeça dos filhos. As mães tendem a tomar todas as pedradas que os filhos devem ter. As mães tendem a, tipo, sempre querer carregar os filhos no colo para que o seu filho não caia. O problema é o seguinte: o pai ele já faz ao contrário, entendeu? O pai ele aconselha, mas deixa o filho tomar a pedrada. O pai ele aconselha, mostra o caminho, mas deixa o filho trilhar o caminho sozinho. Por quê? Porque isso é muito importante para o caráter do homem. Isso é muito importante para a construção do caráter do homem. Isso é muito importante para a construção da persona do homem para a sociedade. Eu gosto de citar uma parábola muito interessante que diz o seguinte: tinha um cara que estava olhando ali um casulo de uma possível borboleta ali e tal, e ele começou a ver que aquele casulo ali estava para sair uma futura borboleta. E ele estava vendo toda aquela dificuldade que aquela futura borboleta estava tendo para sair do casulo. E na sua boa intenção, ele quis ajudar aquela futura borboleta a sair do casulo. E ele deu uma abridinha no casulo para que a borboleta conseguisse sair. Só que o que aconteceu? Após aquele momento ali, dele ter facilitado com que aquela borboleta saísse do casulo, ele percebeu que as asas daquela borboleta, ela não estava, tipo, ficando em pé, ela não estava ficando rígida, ela não estava tomando forma. E aquela borboleta não conseguia voar, ela não conseguia, conseguia ter o seu real propósito de vida, que era voar, que era seguir em frente e tal. E o que aconteceu com aquela borboleta mal formada? Ela pegou, saiu daquele casulo, sem poder voar, sem poder cumprir ali com o seu propósito, e a poucos minutos depois ela acabou morrendo, entendeu? Por quê? Porque ela foi totalmente fragilizada. Por um simples fato, por o cara ter, tipo, aquele anseio de ajudar aquela futura borboleta, aquele rasguinho que ele fez no casulo era o que ela não precisava no momento. Por quê? Por causa que a força de vontade dela para rasgar o casulo ia ser o que ia construir a formação ali das suas asas, para que ela pudesse cumprir seu real propósito de vida e pudesse voar. E ao contrário do que aconteceu, ela acabou saindo uma borboleta mal formada, fragilizada, que acabou sendo, tipo, morta, entendeu? Pelo próprio âmbito ali, pelo próprio espaço ali no qual ela estava vivendo. E praticamente o que acontece aí nas criações das mães, muitas vezes, lógico que existem as exceções, e lógico que existe o fator primordial da escola do mundo, que vai tratar de dar esse aprendizado para os filhos homens e também para as filhas mulheres que não têm o exemplo do pai em casa. É isso daí. De tanto a mãe passar a mão na cabeça, de tanto a mãe tomar todas as pedradas, de tanta mãe querer
trilhar o caminho à frente, abrindo o caminho para seus filhos, essa criança vai se tornar uma criança cada vez mais fragilizada, uma criança que não vai ter o não como resposta, entendeu? Que vai achar que todo mundo tem a obrigação de dar as coisas a ela de mão beijada. E isso é uma coisa que faz muito mal para a sociedade, principalmente na formação do caráter do homem, porque vai criando ali um âmbito de homens cada vez mais covardes, que não sabem ter um não como limite e principalmente não sabe o que é respeito ao próximo. Então, para essa galera que acha que os homens que tende aí a ter aquele viés ideológico de respeito, de proteger o próximo, de proteger principalmente as mulheres, de ser gentil, de ser cordial, de ser educado, é uma masculinidade tóxica, você não sabe do que é capaz um homem covarde. E por isso talvez que tenha aumentado cada vez mais aí os casos de homens que agridem mulheres, homens que atentam contra os seus próprios filhos, homens que não respeitam o próximo e principalmente homens que não valorizam a mulher e muito menos as pessoas que estão do seu lado. Então eu quero que você comente aqui qual é a sua visão do homem, qual é a sua visão da masculinidade e o que você acha que o homem deveria ser para a sociedade. E eu quero terminar esse vídeo aqui com a simples reflexão que já foi falada. Se você acha que o homem de hoje, que o homem está cada vez mais tóxico, agressivo e tudo mais, pelo simples fato dele representar o homem cordial, cara honrado, que protege a família, espere por ver o que vai tornar essa geração de homens covardes. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis, os